Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Chimba, para quem não me conhece, eu sou médico do esporte e pós-graduado em nutrologia. E hoje eu vim conversar aqui com vocês um pouquinho sobre o álcool e os seus efeitos em relação ao emagrecimento. Será que o álcool engorda? Para começar esse papo, a gente vai ter que lembrar daquele vídeo que eu falei anterior. Vocês lembram? Das calorias? Então vamos lembrar? 1 grama de carboidrato ele vai ter mais ou menos 4 calorias. 1 grama de proteína, mais ou menos 4 também. Já 1 grama de gordura vai fornecer 9 quilocalorias. E 1 grama de álcool é muito próximo das gorduras. Chega a ser aproximadamente 7,1, ou seja, o álcool é super calórico. E qual que é o problema da caloria que o álcool fornece? A gente considera a caloria do álcool como uma caloria vazia. Como assim caloria vazia? Caloria vazia é uma caloria que não vai acrescentar nada pra gente. O carboidrato, a proteína e as gorduras, elas são super importantes para quê? Para fornecer energia, para fornecer os aminoácidos, os substratos para a gente produzir as nossas células, produzir nossos hormônios, enfim, para a gente produzir o necessário para a gente sobreviver. O álcool não, ele é simplesmente uma fonte energética, né? A grosso modo, vamos falar assim, tá? Então por isso ele é considerado uma caloria vazia. As calorias que vão ser advindas do álcool, elas não vão trazer algo de importante para o nosso organismo. O que acontece? Se você comer todas as calorias normais do dia a dia e beber a caloria extra do álcool, isso vai gerar um excesso de calorias e você pode ter um balanço energético positivo e engordar. Mas não é só isso, vamos entender melhor como funciona esse negócio? Primeiramente, a gente precisa lembrar que o álcool ele sofre um metabolismo hepático, ou seja, ele é metabolizado no nosso fígado. Então o que acontece? Quando a gente bebe álcool, o nosso corpo dá prioridade a metabolizar ele do que a metabolizar os alimentos que a gente consome. Então o que acontece? A energia, a caloria do álcool vai ser usada para metabolizar e as calorias que a gente recebe dos alimentos, elas vão ser armazenadas, porque o nosso corpo vai deixar de priorizar a caloria da nossa gordura, né? Usar como fonte de energia a nossa gordura e vai preferir queimar a energia fornecida pelo álcool. Além disso, o álcool atua aonde? Como que ele vai funcionar no nosso organismo? Lá no nosso sistema digestório, o que ele vai fazer, né? Ele age principalmente em 2 hormôniozinhos. Um deles é chamado de leptina e o outro é de GLP-1. Qual a função desses hormônios? Eles são responsáveis, são alguns dos hormônios responsáveis por dar a sensação de saciedade pra gente. Ou seja, o álcool ele faz com que esses hormônios não funcionem, né? A grosso modo. Se eles não funcionam, você não fica saciado, então você tende a comer mais. Então o álcool ele vai acabar estimulando o seu apetite. Além disso, ele também vai atuar lá no sistema nervoso central, em algumas vias bem específicas e um pouquinho complicadas. Mas o resultado disso é o quê? Que também ele dá fome. Outra coisa, o álcool diminui a qualidade do nosso sono. E o sono é super importante para diversas coisas, entre eles para o emagrecimento. Tem estudos que mostram que pessoas que dormem mal têm uma qualidade ruim de sono, e até essas pessoas que trabalham à noite, né, segurança, sei lá, médicos, enfermeiros, pessoas que têm trabalho noturno, têm uma associação de risco positiva, né, tem uma chance maior de desenvolver alguns problemas de saúde, entre elas a obesidade. Tudo que eu estou falando, tá, são os efeitos normais, mas ele vai ter efeitos deletérios, principalmente em pessoas que têm um consumo muito alto. Os trabalhos mostram que pessoas com consumo leve ou moderado não têm problemas em relação a essas coisas que eu estou falando, em relação ao emagrecimento. Mas o consumo pesado, esse sim vai trazer esses prejuízos para a gente, tá? O que os trabalhos mostram como consumo pesado? É mais ou menos 30 gramas de álcool por dia. É bastante, tá? Eu já vou explicar o que significa esses 30 gramas, só para a gente voltar e retomar. O consumo pesado, o que acontece? Ele faz diminuir a nossa testosterona, ele diminui a síntese proteica, ou seja, diminui a fabricação de músculo. Além disso, ele é miotóxico, ele é tóxico para as células musculares. O músculo que aumenta o nosso metabolismo, aumenta o nosso gasto energético, né? Então isso vai ser ruim, a testosterona também. O álcool, ele também aumenta os níveis de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, né? Isso também pode gerar fatores deletérios para a gente. O álcool vai ter outras funções, vai atuar, por exemplo, nos nossos rins, ele vai atuar num hormônio que chama hormônio antidiurético, ou seja, o álcool tem um efeito positivo para a diurese, a gente faz mais xixi, e com isso a gente pode desidratar e gerar uma série de problemas também por conta da desidratação. Então, assim, como a gente viu, ele tem uma série de problemas. Além disso, não podemos esquecer,
o consumo alto de álcool, ele estimula a secreção de insulina pelo nosso pâncreas. Isso o que pode fazer? A insulina pode gerar uma hipoglicemia, e aí que dá aquele problema lá de pessoas que vocês ouvem falar, entrou em coma, precisou ir para o pronto-socorro para tomar glicose na veia. É por conta dessa liberação de insulina. Então é muito perigoso, principalmente para pessoas diabéticas. O álcool pode gerar uma série de problemas. E aí o que acontece, né? A gente também acaba ouvindo por aí, vocês já devem ter ouvido. Então vamos consumir bebidas mais light. O que seria isso em relação a bebidas light? O que engorda no álcool? Na verdade, o que engorda nas bebidas alcoólicas é a quantidade de álcool que ele tem. E não exatamente os acompanhamentos. Óbvio, os acompanhamentos, por exemplo, sei lá, numa caipirinha, se você colocar açúcar, o problema vai ser vai ter a caloria do álcool e a caloria do açúcar, do carboidrato adicionada a ela. Mas o que mais fornece caloria é o álcool propriamente dito. Então, para isso, vamos fazer uma recordação das bebidas. Seria o quê? As cervejas, os vinhos e os destilados. A CISA, o ano passado, em 2019, ela publicou e chamou de uma dose padrão de álcool, uma dose equivalente a 14 gramas de álcool. O que seria isso? Por exemplo, uma latinha de cerveja com uma concentração alcoólica de mais ou menos 5% vai ter esses 14 gramas de álcool. Uma taça de vinho com mais ou menos 150 ml vai ter também esses mesmos 14 gramas de álcool. E uma dose de destilado de mais ou menos 40 ml também vai ter mais ou menos esses 14 gramas de álcool. E isso vai fornecer quanto? Mais ou menos 100 quilocalorias. Então, por que tem gente que fala assim, beber destilado não engorda, o gin é uma bebida light? Não existe isso de bebida light. O que existe é o quê? A quantidade de álcool que você tem na bebida. Por exemplo, o gin é uma bebida que ela vai ter uma duração maior. Por quê? Você vai lá numa taça grande, vai colocar a dose padrão geralmente, né? Os 40 ml lá de gin. E aí você coloca um monte de gelo e, por exemplo, uma tônica, né? Se você usar uma tônica zero, por exemplo, ela não vai ter carboidrato adicionando. Mas se você colocar uma tônica normal, vai ter a energia fornecida tanto pelo gin quanto do açúcar. E aí ela vai ser uma bebida mais calórica. Então vamos fazer conta aqui, né? Então se a gente pega uma dose padrão dessas bebidas, por exemplo, vamos pegar a cerveja, o gin e o álcool. Comparar a cerveja com o gin. Uma dose padrão de cerveja seria mais ou menos uma latinha, né? 350 ml. Ele vai ter o quê? 14 gramas de álcool, que isso vai fornecer 100 quilocalorias. Só que uma latinha de cerveja tem o quê? Tem carboidrato, mais ou menos 10 gramas. Aí lembra, cada grama de carboidrato fornece mais ou menos 4 quilocalorias, ou seja, uma latinha de cerveja vai fornecer 140 quilocalorias, a 100 do álcool e mais 40 do carboidrato que ela tem. Já uma dose padrão de gin vai fornecer, entre aspas, né, apenas 100 quilocalorias. Então qual que é o problema? Que tem gente que fala que a cerveja engorda mais, não é que ela engorda mais. Na verdade, se você pegar uma dose padrão, ela vai ser mais calórica. Mas se a gente for dividir por ml de bebida, aí tudo já muda. Então se a gente pegar, por exemplo, 1 ml de gin, ele vai ter mais ou menos 2,5 quilocalorias. Se a gente pegar 1 ml de cerveja, ela vai ter 0,4 quilocalorias. E se a gente pega 1 ml de vinho, o problema do vinho é que ele varia, né, tanto a quantidade, a porcentagem alcoólica, né, o teor alcoólico, quanto a quantidade de carboidrato que vai ter na uva lá que foi usada para fazer o vinho. Então, se a gente pegar o vinho mais ou menos sem somar o carboidrato da uva, ele vai variar em 0,67 até 0,78 quilocalorias por ml. Então, qual que é mais calórico? São as bebidas destiladas em geral, né? O gin, o uísque, enfim. A gente tem que levar em consideração a quantidade de álcool que você vai consumir. Então, o que a gente fala? Por isso que a gente sempre fala, beba com moderação, porque isso talvez não vá te atrapalhar numa dieta, nem nada do tipo. Tem um trabalhinho bem legal que saiu ano passado, em 2019, que ele pegou alguns grupos de pessoas e fez uma intervenção no estilo de vida, né? Então, atividade física, alimentação e tudo. E fez um acompanhamento de 4 anos, né? E o que foi observado? Os grupos que tiveram um consumo baixo a moderado de álcool perderam, em média, mais ou menos 5 quilos de peso corporal em 4 anos, mantendo a mudança de hábitos de vida, etc. Né? Isso é peso bruto, né? Sem pensar em massa magra, massa gorda, peso bruto. E as pessoas que fizeram um consumo pesado de álcool, naquela quantidade que eu já falei anteriormente, 30 gramas por dia, mais ou menos, eles perderam menos peso, mais ou menos 2,4 quilos. Então esse é um trabalho que eu achei bastante interessante, que ilustra bastante isso, que é a dificuldade, né? Que o álcool vai atuar em vários processos do nosso organismo, tá bom? E óbvio, né? Se ele atrapalha no emagrecimento, ele também vai atrapalhar um pouquinho na nossa performance de atleta, performance
de ganho de massa, essas coisas. Mas isso é um tema para um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor e que tenha falado muitas coisas que vocês tenham achado interessante. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Uma ótima semana para vocês e até o próximo vídeo.